A paz do Senhor para todos, sejam todos bem-vindos a mais um live, sejam todos bem-vindos a esse estudo em sequência, né, conquistando as promessas de Deus como buscando um novo estilo de vida, amém? Então nós estamos aí hoje completando o nosso live de número 165, estamos completando o nosso live de número 165, fizemos 1 ano e 7 meses, né, fizemos 1 ano e 7 meses de live do início, né, desse estudo, aonde Deus me prometeu através da passagem de Isaías, me prometeu através disso aqui não. Ele me confirmou, foi a última confirmação de Deus para minha vida, né? Isaías 45:2, que diz assim: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Amém? Então é essa promessa que Deus tem para minha vida e para a tua vida através desse estudo. Essa é a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Nossa, olha Davi ali, lindo, como é que você está, meu filho? Eu falando aqui, ó, o netinho de Lene Ivone. Tudo bom, Davi? Deus abençoe, meu lindo. Tá aí assistindo, né? Permanece firme. Eu estou sempre falando de você aqui. Davi é um dos garotos, das crianças, né? Que só dorme assistindo meus vídeos. E Deus tem, nosso Deus tem trabalhado na mente dessas crianças de uma forma tremenda. Gente, Davi tem 7 aninhos. E Davi, eu já falei muito do testemunho de Davi aqui. Glória a Deus. Tá aí, Davi assistindo o live de Pastora Deise com a vovó, né? Lene Ivone. Glória a Deus. Fica aí. Então, nós estamos no nosso live de número 165, aonde Deus fez essa promessa há 1 ano e 7 meses atrás, quando nós demos início ao nosso estudo, e Deus tem cumprido com a sua promessa. Amém? Deus tem verdadeiramente transformado caminhos, Deus tem rompido cadeias de ferro, portas de bronze. Deus tem operado o impossível na vida daqueles que verdadeiramente têm buscado compromisso com Ele através da obediência desse estudo. Amém? Esse estudo verdadeiramente tem transformado vidas. Olha, gente, eu não falei ainda desse testemunho, mas eu vou falar. Eu tenho falado, eu tenho até colocado na minha página, no meu perfil, testemunhos das crianças, inclusive, né? E tenho colocado lá o primeiro nomezinho e a idade das crianças, e são as crianças que foram, que Deus tem usado esse estudo, tem usado os vídeos para libertar, para transformar essas crianças. E olha, é impressionante porque a mais nova, vou dizer assim, que me acompanha, a mais nova ovelhinha que me acompanha, ela tem 6 meses, eu acho que ela, não sei se ela já fez 7, 6 meses no feto, na barriguinha da mãe ainda. Veja bem, essa baby... ela nasceu, ela foi gerada, tá? Ela foi gerada literalmente quando a mãe dela está dentro do propósito, e Deus começou a trabalhar no caráter da mãe para poder ela engravidar. E hoje ela está com 6 meses, eu acho que já fez 7, quando ela estava com 6 meses, ela foi no médico fazer os exames normais, e o médico detectou um cisto na cabeça dessa criança, desse baby, desse feto com 6 meses de idade. Então a mãe ficou um pouquinho apavorada a princípio e tal, e depois ela ligou para mim. Ela mora lá em Massachusetts, daí eu estava indo para uma igreja fazer o curso de capelania, e ela foi lá para me ver, para poder a gente orar. Pela Elis, é o nome da baby. E daí nós oramos,
e literalmente essa criança, ela não sentia ela mexer, ela não sentia, mexia muito pouco, ela não sentia, ela não estava engordando, ela não estava aumentando a barriga. E depois que eu orei, ela disse para mim, no outro dia, eu orei num dia, no outro dia ela passou uma mensagem para mim, dizendo assim, a mãe de Elis, dizendo assim, pastora, depois que a senhora orou pela Elis, por mim, pela Elis, eu percebi que, não, no outro dia não, alguns dias depois, eu percebi que a Elis começou a mexer mais, a reconhecer a minha voz, a reconhecer a voz do Pai, e eu comecei a engordar, ela começou a desenvolver. E eu tenho absoluta certeza que Deus Jesus, ele curou minha filha e tal e tal. E ela falou uma coisa super interessante, gente. Ela disse assim mesmo, interessante, pastora, eu não tinha percebido ainda. Elisa, ela está mexendo muito depois que a senhora orou. Mas eu não tinha ainda percebido que na hora que eu estou assistindo os vídeos, na hora que eu estou no propósito, a Elisa, ela fica bem quietinha. E é como se ela estivesse ouvindo com muita atenção a senhora falar. Gente, eu achei aquilo lindo. Na realidade, ela colocou isso antes de eu colocar os testemunhos das crianças na minha página. E ela botou exatamente assim. Uma mãe falando do seu bebê, né? Todas as vezes quando eu paro para ouvir a live, ela mexe muito, mas toda vez quando eu paro para ouvir a live, a Elisa, ela fica bem quietinha, é como se ela estivesse ouvindo com muita atenção tudo que a senhora está falando. Então, assim, gente, essa é a minha following, como é que chama? Minha seguidora, né? É a minha seguidora mais novinha. Deus é maravilhoso, né? E para a glória de Deus, depois que a gente orou por ela, que ela estava com esse cisto na cabeça e ela não estava desenvolvendo bem o tamanho, não estava mexendo direito, e ela começou a mexer direitinho, ela começou a mexer muito, ela começou a mãe começou a engordar, e no último exame que foi feito deu tudo negativo, e o cisto Jesus tirou literalmente da cabecinha da Elis, e a Elis agora ela está livre, amém, para assistir, ouvir os vídeos da pastora Deise, ouvir o propósito junto com a mãe, né? Carla é a sobrinha de Carla. Ela disse que eu podia dizer o nome, ela não está ainda, eu estou vendo se ela entra, mas ela não entrou ainda não. E é a sobrinha de Carla. Ela falou que eu podia falar de nome, ela disse que eu podia falar do nome da Elisa, ela disse que eu podia falar da forma que eu quisesse, que ela disse que é a glória de Deus, ela jamais vai esconder. Então, assim, é a minha seguidora mais novinha, só tem 6 ou 7 meses no ventre da mamãe, e Jesus tirou o cisto da cabeça dela, e ela muito trelozinha dentro da barriga da mamãe, mas todas as vezes quando a mamãe para assistir entrar no propósito, Elis para também para ouvir com toda a atenção. Então, gente, olha, eu vejo literalmente, o Senhor falou comigo e eu creio nisso, que Deus ele está levantando uma nova geração de crianças, adolescentes e jovens, com uma mente transformada, com uma alma limpa e com a direção de Deus, cheios da presença de Deus e com a direção de Deus. E eu creio sim, porque Deus ele tem colocado crianças, adolescentes e jovens no meu caminho, muito feridos, crianças, adolescentes e jovens com problemas seríssimos, problemas de droga, problemas de enfermidade na mente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje também. Aqui, gente, eu tenho alguns temas interessantes que não vai ficar muito dentro do tema, mas tudo bem. Deus tem colocado crianças
adolescentes e jovens no meu caminho pedindo ajuda. E ultimamente eu tenho 3 crianças entre 2 e 4 anos de idade. E todas as 3 crianças entre 2 e 4 anos de idade estão tendo problemas de convulsão. 2 estão tendo problemas de convulsão. Literalmente, gente, possessão demoníaca. Literalmente, possessão demoníaca. E os médicos não detectam o problema. E então, ou crianças também com problema de convulsão e que só para a convulsão quando são medicadas com medicamentos fortíssimos. Eu estou falando de criança com 2, 3 anos de idade. E mudança de comportamento. Criança com mudança de comportamento. Criança com 2, 3 anos de idade tendo já mudanças de comportamento. E todas essas 3 crianças da qual eu estou falando aqui, mudança de comportamento e convulsão, todas as 3 crianças, os médicos profetizaram, e eu rompo isso agora em nome de Jesus Cristo, e avisaram para os pais que provavelmente elas vão ser crianças autistas. Então Deus já tinha me falado isso já há uns 2 anos atrás, e eu venho falando com vocês dentro dos lives, que o diabo tem tomado a mente das crianças através da convulsão. Tomado a mente das crianças para tornar essas crianças autistas, tornar essas crianças com deficiência de atenção, com deficiência de aprendizado. E se não for a misericórdia de Deus, levar essas crianças à esquizofrenia. Gente, é muito sério a atuação, o domínio de Satanás na mente das crianças. Na mente do ser humano nós falamos, em alguns vídeos atrás, nós falamos sobre esse tema. O domínio de Satanás na mente do ser humano, que é uma coisa extraordinária, é uma coisa que está extrema. As coisas que têm acontecido ultimamente no ser humano, para coisas que o ser humano possa fazer, a gente está vendo que literalmente é o domínio de Satanás na mente do ser humano. O último que está acontecendo no Brasil, eu já falei aqui, eu vou voltar a falar, dito pela pastora e ministra Damares, que um filme pornográfico com criança, um filme de pornografia com criança no Brasil custa na faixa de 2 a 3 mil reais. Mas um filme de pornografia com babies, com babies no Brasil é na faixa entre 50 a 70 mil reais. E disse que está aumentando de uma forma extraordinária. E o uso de babies, o uso de bebês na pornografia. Ela falou que médicos foram presos, disse que 2 médicos foram presos porque estavam levando bebê de 8 meses de idade para um motel. Ou seja, o que nós vemos com isso? Nós vemos que a conivência dos pais, os pais estão vendendo seus filhos, vendendo. Você imagina quanto uma pessoa dessa não paga para ter uma criança, uma bebê de 8 meses de idade para levar para um motel. A ministra Damares, ela falou que praticamente recém-nascido, gente com 20 e poucos dias de nascido,
20 e poucos dias de nascido. Ele foi abusado sexualmente. Ele não foi só a pornografia de... Não, ele foi abusado literalmente. Literalmente, esse bebê de 20 e poucos dias de nascido foi abusado. E ele não resistiu. Ele morreu. Um bebê de 20 e poucos dias sendo abusado até a morte. Gente, abusado sexualmente. Gente, isso é o domínio de Satanás. O domínio de Satanás na mente do ser humano. E é daí para pior. Jesus diz que é daí para pior. Jesus diz, olha, não pensa que vai melhorar, não. É porque é daí para pior. O mundo jaz no maligno. Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E verdadeiramente ele está alcançando em extremos o que ele veio fazer aqui na Terra. Então, na realidade, nós seres humanos temos o livre-arbítrio de escolha. Nós temos algo que chama-se livre-arbítrio, mas o diabo ele está dominando a mente do ser humano. Ele está dominando a mente do ser humano para fazer coisas absurdas, absurdas. A ministra Damares falou também em outra entrevista que eu vi, que ela disse que que os brasileiros podem ter uma surpresa muito desagradável em muito pouco tempo. Porque nós, os brasileiros, o nosso Brasil pode estar dentro de uma estatística dos 5 primeiros países a terem um índice de suicídio, o maior índice de suicídio. Os 5, Brasil poderá estar entre as 5 nações, as 5 primeiras nações aonde o índice de suicídio são maiores. E, infelizmente, a maioria em crianças e adolescentes. Crianças se suicidando. Crianças com 8 anos de idade se suicidando. Crianças com 7 anos de idade se cortando e dizendo que quer morrer. Gente, nós estamos falando do nosso Brasil. Nós estamos falando do nosso país, da nossa nação. É tempo da igreja se levantar para fazer algo. É tempo da igreja se levantar para fazer algo. Eu já falei aqui em outros vídeos e eu repito. Se nós, a Igreja de Cristo, entendêssemos o poder que existe sobre nossas vidas, para usar as armas que são poderosas em Deus, que com certeza mudaria sim uma família, uma pessoa, uma cidade, um estado e uma nação. Porque a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos, através do poder dele que opera em nossas vidas. Deus é poderoso, presta atenção, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos. Nós, a igreja, nós, um povo que se coloca na presença de Deus, nós, um povo que andamos segundo o coração de Deus, que andamos de acordo com a vontade de Deus. A palavra está falando de uma igreja espiritual. A palavra não está falando de uma igreja natural. A palavra não está falando de uma igreja da carne, de uma Laodiceia. A palavra não está falando de uma igreja de Laodiceia. A palavra não está falando de uma igreja carnal que só pensa em si, só pensa em seus próprios sentimentos, seus próprios desejos, suas próprias vontades e fazer da forma que eu quero, que eu acho que deve ser feita. A palavra está falando de uma igreja que caminha de acordo com a vontade de Deus.
uma igreja que caminha em obediência à palavra de Deus, uma igreja que ama, uma igreja que perdoa, uma igreja que levanta o caído, uma igreja que caminha com o que está fraco, uma igreja que fecha a boca para maledicência, uma igreja que rompe com todo espírito de contenda, uma igreja que está querendo, que está se levantando para se despertar, para ser preparada por Deus e enviada por Deus. Já é tempo de nós, a igreja de Cristo, nos levantarmos, nos unirmos para que a gente possa escrever uma nova história para a nossa nação, para o nosso Brasil. Porque na realidade, eu falei isso já aqui, eu vou repetir, gente. O poder de Deus está sobre nossas vidas. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, ele fala que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, ou seja, são armas espirituais, que servem para romper cadeias, que serve para romper sofismas, ou seja, enganos que se levantam contra a palavra de Deus. O mundo está cheio de engano que está se levantando contra a palavra de Deus. A igreja, infelizmente, a própria igreja está cheia de engano que se levanta contra a própria palavra de Deus. Eu já falei aqui em outros vídeos atrás. Nós, a igreja, estamos muito mais preocupados em procurar versos bíblicos que justificam o nosso pecado, versos bíblicos que justificam a concupiscência da nossa carne. Nós não estamos preocupados em citar versos bíblicos onde diz que nós temos que dar a segunda face, que nós temos que caminhar mais uma milha com quem nos obriga a caminhar uma. Nós, a igreja de Cristo, não estamos preocupados em ler e repetir e viver versos bíblicos que diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7, que nós temos que amar o nosso próximo assim como Jesus nos amou, perdoar o nosso irmão assim como Jesus nos perdoou. Nós estamos muito mais, a igreja está muito mais preocupada em procurar versos bíblicos que possam justificar a concupiscência da nossa carne, justificar o desejo da nossa carne. Quando nós, a igreja, entendermos o poder que existe sobre nossas vidas, quando nós, a igreja de Cristo, aquele que confessa a Cristo com sua boca, aquele que caminha com Cristo, porque o cristão é aquele que tem Cristo em si, que vive Cristo em si, como Jesus diz, se vós estiverdes em mim, diz Jesus Cristo, ou seja, se nós confessamos com a nossa boca Jesus como nosso Senhor e cremos no nosso coração que Ele é Filho de Deus, e Jesus continua dizendo, e a minha palavra estiver em vós, lendo, ouvindo e praticando a palavra de Deus, Jesus diz assim, peça, porque tudo que você pedir em oração, crendo no meu nome, o Pai vos dará. Então, olha o poder que existe sobre a igreja de Jesus Cristo. O poder sobre uma igreja em obediência. O poder de Deus está sobre uma igreja que caminha com Ele, sobre uma igreja que renuncia às coisas desse mundo, sobre uma igreja que mata, nega, rejeita, renega o seu eu a cada dia. É essa igreja que Jesus Cristo está levantando para poder fazer, cumprir, glorificar o nome dele através do colocar em prática a palavra de Deus. E nós vemos, olha o que está acontecendo no nosso Brasil, olha o que está acontecendo e infelizmente esse índice de suicídio que está no Brasil, que está assolando o Brasil, principalmente entre as crianças e os adolescentes e jovens. Infelizmente, isso era supostamente para estar lá no mundo. No mundo é naquele que não conhece a Cristo. Mas, infelizmente, esse índice também está assolando a igreja de Cristo. Este índice também está dentro da igreja de Jesus Cristo.
Nós vemos líderes se suicidando, nós vemos filhos de pastores se suicidando, nós vemos missionários se suicidando, líderes se suicidando, pastores, como já chegou para mim e disse: pastora, meu marido é pastor e nós estamos atravessando uma situação muito difícil, eu te peço ajuda, porque ele disse que se ele não fosse pastor, ele se suicidaria. Ele disse que só não se suicida porque ele é pastor. Uma pessoa que abre a boca, um líder espiritual, um pastor que abre a boca para dizer algo dessa forma, ele está a um passo do diabo empurrar ele no abismo e ele cometer sim o suicídio. Porque ele já abriu a sua boca, ele já está falando, ele já abriu a sua boca, ele já está determinando, não está só mais aqui no pensamento, não, já está na boca. Isso é muito sério, gente, isso é muito sério. Esse índice, tudo isso que está acontecendo não está só no mundo lá fora. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, Satanás é o príncipe deste mundo. Mas tudo isso está assolando a igreja de Cristo. Isso não era suposto acontecer, porque existe um poder sobre a igreja de Jesus Cristo. Existe um poder sobre a tua vida, porque Jesus Cristo, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz, que ele recebeu do Pai todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra. E ele lançou este poder sobre a igreja dele, sobre a igreja de Cristo, para que a igreja de Jesus Cristo continuasse o ministério da reconciliação, o ministério que Jesus Cristo iniciou. Para que nós, a igreja de Cristo, através desse poder dele que está sobre nossas vidas, nós pudéssemos continuar levando o evangelho de Cristo, atuando com os poderes, com as maravilhas de Deus, atuando como a palavra de Deus diz, que nada, absolutamente nada é impossível, que nós somos como Cristo aqui na terra, que nós somos representantes de Deus aqui na terra. Então nós podemos sim, nós, a igreja de Cristo, podemos sim permitir que Deus, o Espírito Santo de Deus, se mova em nós. Se mover em nós é trabalhar no nosso caráter. O Espírito Santo de Deus se mover em nós é trabalhar no nosso caráter, é mudar literalmente o nosso caráter, é nos dar um caráter cristão. E o caráter aprovado por Deus, ou seja, o caráter cristão, ele é conquistado nas tribulações. A palavra de Deus diz, gloriemos, Paulo diz, nos gloriemos nas tribulações, porque as tribulações vão gerar perseverança, e a perseverança vai gerar um caráter aprovado, e um caráter aprovado vai gerar a esperança que não morre. É essa esperança que Deus lançou, o amor dele sobre nossas vidas, o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus se mova em nós, gerando em nós um caráter aprovado através das tribulações, parar de reclamar e se gloriar nas tribulações, porque as tribulações vai gerar perseverança, diz o apóstolo Paulo em Romanos, e a perseverança vai gerar um caráter aprovado diante de Deus. Nós, a igreja, temos que buscar um caráter aprovado diante de Deus. E nós só vamos conseguir quando nós entendermos quem somos nós como igreja. Quando nós permitirmos que Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele trabalhe no nosso caráter através das provas. O que significa isso, gente? Você não quer perdoar, não? Abre a sua boca. A sua carne não quer perdoar, não? Abre a sua boca e declare que você perdoa. A sua carne não quer amar, não? Abre a sua boca e declare que você ama. Ao invés de você guardar e permitir que o diabo trabalhe na sua mente, retira os seus pensamentos daqui em nome de Jesus e começa a declarar ao contrário do que o diabo está dizendo aqui na tua mente. Começa a declarar que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Começa a declarar que você é aquele que Deus diz que você é e não aquele que o mundo diz que você é, aquele que o capeta diz que você é. Abra sua boca e comece a declarar que você vai fazer não o que o diabo quer que você faça, não o que o mundo quer que você faça, não o que a sua carne quer fazer, mas que você vai fazer aquilo que Deus diz que você deve fazer, ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Abra sua boca e comece a declarar
declarar quem é você como igreja, quem é você como filho de Deus, quem é você como igreja de Jesus Cristo. Comece a declarar quem é Deus na sua vida. Abra a sua boca e comece a declarar. Amém? Porque nós temos que nos levantar. Nós temos que nos levantar para conquistar as nossas promessas dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que nos levantar como igreja para começarmos a declarar, para começarmos a nos levantar e começarmos a lutar com as armas poderosas em Deus, que são as armas espirituais, para mudar o nosso país, mudar a história do nosso país. A igreja, somente a igreja de Jesus Cristo pode mudar a história de uma nação. Somente a igreja de Jesus Cristo pode se levantar para mudar a história do nosso Brasil. Mas, pastora, pode? Claro que pode, isso é bíblico. A palavra de Deus diz que um dia Deus chamou um homem só e colocou diante de uma nação iníqua, de uma nação pecadora, de uma nação que estava morta espiritualmente falando, uma nação que vivia no pecado. Deus colocou um homem só diante de uma nação chamada nação de Israel e disse àquele homem: Ezequiel, você crê que eu posso mudar a história desta nação, Ezequiel? Você crê que eu posso mudar a história dessa nação, Ezequiel? A nação de Israel é um vale de ossos seco, um povo morto espiritualmente falando, um povo vivendo no pecado, longe de Deus. Assim está a nossa nação, Brasil. E Ezequiel olhou para Deus e disse: Senhor, o Senhor é quem sabe, Deus. Como que Ezequiel, com uma igreja perfeita, uma igreja que confia no Deus que serve, virou para Deus e falou assim: Senhor, olha, se o Senhor diz que pode, me fala que pode, me diz o que eu tenho que fazer, porque eu sei que o Senhor quer usar a minha vida. Foi exatamente isso, não foram essas palavras que tem na Bíblia, mas Ezequiel quis falar exatamente isso quando ele disse: Senhor, o Senhor é quem sabe se pode. Se o Senhor diz que pode, eu vou acreditar no Senhor que pode. E quando Ezequiel falou isso para Deus, Deus virou para Ezequiel e falou: Ezequiel, então vai lá, Ezequiel, estende as tuas mãos e profetiza, estende as tuas mãos e ministra, estende as tuas mãos e declara que essa nação é uma nação restaurada, que essa nação é uma nação arrependida, que essa nação é uma nação que tem a mente de Cristo, que essa nação é uma nação que é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que essa nação é uma nação cheia do conhecimento de Deus, que essa nação é uma nação que ama, que perdoa, que se levanta do pecado e não admite porque tem a certeza que não é mais escrava do pecado. É uma nação, declara que essa nação é uma nação resgatada pelo sangue de Cristo. E Ezequiel começou a declarar, e a palavra de Deus diz que aquela nação começou a se mover e começou a ter vida e começou a gerar vida, e como Deus começou a restaurar, porque a palavra de Deus diz lá em Jeremias: arrependei-vos e eu vos restaurarei para que me sirvas. Aquela nação houve um arrependimento sobre aquela nação, porque existia um homem só que representa a igreja, um homem só que representava a igreja, um homem só que tem o poder de Deus sobre a vida dele. E a palavra existe poder, porque há poder, porque Deus é Deus que traz à existência o que não existe como se já existisse. Se nós somos representantes de Deus aqui na terra, nós também existe poder na nossa boca, nas nossas palavras, para que a gente traga a existência da vida da nossa nação Brasil, o que não existe como se já existisse. Nós, a igreja, só existe um caminho, só a igreja de Cristo, para poder mudar a história da nossa nação. Nós podemos sim. É bíblico isso. A palavra de Deus levantou um homem só para levantar uma nação. A palavra de Deus diz que Deus usou um homem só para levantar uma nação. Quanto mais nós se nos reunirmos, não precisa ser todo mundo não, é só aquele que crê.
É só aquele que crê. É só aquele que crê. Deus não precisa de quantidade. Deus precisa de um povo que acredita verdadeiramente nesse Deus. Deus precisa de um povo que verdadeiramente quer mudar a sua história para poder mudar a história de outros. Porque a palavra de Deus diz que um cego não pode dirigir outro cego. Então, se nós queremos ajudar, se nós queremos mudar a história de alguém, nós temos que buscar primeiro a mudança da nossa história. Amém? E nesse estudo nós estamos aprendendo exatamente isso. Nesse estudo nós estamos aprendendo exatamente isso. Como mudar a nossa história. Nós estamos aprendendo a como buscar um estilo de vida que agrada a Deus. Largando o estilo de vida que nós acreditamos que era certo a nossa vida inteira. A nossa vida inteira. Amém? Não é ser bonzinho que leva ninguém para o céu. Ser bonzinho não leva ninguém para o céu. Eu já falei isso aqui. Ser bonzinho não leva ninguém para o céu. Não. Amém? O que leva a nossa obediência a Cristo, a nossa obediência à palavra de Deus, é que vai gerar em nós um caráter aprovado. Então, um caráter aprovado, ele vai ser bom também. Amém? Mas um caráter aprovado através de uma vida cristã. Uma vida cristã é que vai gerar um caráter aprovado. Então, o ser bonzinho é só uma forma da gente dizer a Deus: Senhor, obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Não é um ser bonzinho que vai agradar a Deus, não. O que vai agradar a Deus em nós é a obediência à palavra dele. Amém? É a única coisa que agrada a Deus em nossas vidas. É a obediência à palavra dele. Amém? Nesse estudo nós estamos aprendendo exatamente isso. Nesse estudo nós estamos aprendendo a buscar, a andar, a caminhar no estilo de vida que agrada a Deus. Amém? E nós podemos sim, nós podemos como uma igreja santa, uma igreja desperta, uma igreja que se arrepende, uma igreja que ama, uma igreja que perdoa, uma igreja que caminha sustento nas mãos de Deus, baseado e firmado na palavra de Deus e não na nossa vontade. Nós podemos sim mudar a história da nossa nação Brasil. Nós podemos. Pode ser impossível para o homem, não importa, não importa. Pode ser impossível para o homem. Disseram de Jesus, e sai alguma coisa boa lá de Nazaré? Lá de Nazaré sai alguma coisa boa? Saiu sim, o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Amém? Deus, ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. Se o nosso Brasil está taxado sobre um dos países onde o índice maior de suicídio, é porque a disfunção está grande no nosso Brasil. É porque a disfunção entre as famílias está grande. E nós, a igreja, estamos fazendo o quê? Nós, a igreja de Cristo, que supostamente temos que fazer a diferença por onde a gente passar. O que nós estamos fazendo? É tempo, igreja. É tempo da gente se levantar. É tempo da gente se levantar da nossa comodidade e buscar a vontade de Deus para nossas vidas. É tempo da gente se levantar da nossa comodidade e dizer: Senhor, eis-me aqui, que se cumpra a tua vontade em minha vida, que se cumpra a tua palavra em minha vida. Foi assim que Maria falou. Foi assim que Maria falou quando o anjo Gabriel chegou para ela e disse: mulher abençoada por Deus, quando Deus escolheu Maria para que nascesse o Salvador do mundo, não é verdade? E Maria disse: eis-me aqui, Senhor, que cumpra-se em mim a tua palavra. Nós temos que fazer a mesma coisa. Nós, como igreja, temos que fazer a mesma coisa. Nós, como igreja, temos que nos despertar desse sono profundo que nós estamos dormindo, porque nós estamos muito preocupados com a nossa própria vida, nós estamos preocupados com nossos filhos, com nossos sentimentos, que alguém feriu e eu não consigo me levantar. Gente, isso é pequeno demais. Pelo amor de Deus, isso é pequeno demais. Pelo sacrifício de Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você.
É pequeno demais você ficar se lamentando porque alguém me abusou, porque alguém me abandonou, porque alguém me feriu, porque alguém me traiu, porque alguém fez isso contra mim. É pequeno demais. Levanta da tua comodidade. Você pode escrever uma nova história para a tua vida. Você pode escrever uma nova história para a tua família. Você pode escrever uma nova história para os teus filhos. Você pode escrever uma nova história para uma nação. Você pode. Porque nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E nós temos que entender quem somos nós em primeiro lugar. Nós temos que entender, começar a nos conhecer como igreja, a nos conhecer como filhos de Deus, como amados do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que começar a entender quem somos nós. A palavra de Deus diz que nós somos a melhor da criação de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus disse isso lá para os judeus, mas hoje, através do sangue de Jesus, nós somos descendência de Abraão também. Somos herdeiros da mesma promessa. E a promessa de Deus diz isso. Amém? Então nós temos que tomar posse dessa promessa. Sai da tua zona de conforto. Sai da tua zona de eu sou um coitadinho, eu sou uma coitadinha. Sai da tua zona de conforto, porque você não é coitadinho coisa nenhuma. Amém? Você não é coitadinho coisa nenhuma. Você tem o amor de Deus sobre a tua vida. Jesus Cristo morreu, pagou um preço por você, para te resgatar do mundo, para te resgatar do pecado, para te resgatar das mãos de Satanás. Jesus Cristo pagou um preço alto. Você não é coitadinho, não. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Existe promessa sobre a tua vida. Existe promessa sobre o teu casamento. Existe promessa sobre os teus filhos. Existe promessa sobre a tua saúde. Existe promessa sobre as tuas finanças. Existe promessa sobre o teu ministério. Existe promessa sobre o teu chamado. Existe uma promessa. Então toma posse da tua promessa. Toma posse da promessa. É conquistar a promessa. É levantar da zona de conforto e partir para diante, amém? Para poder conquistar as promessas de Deus para nossas vidas, amém? Então, nós entendemos, nós falamos no último vídeo sobre, será que nós como igreja estamos preparados para amar o pecador e abominar o pecado? Será, gente? Meu Deus, como a gente tem julgado o pecador. Meu Deus, como a gente tem condenado o pecador. Meu Deus, como a gente tem abominado o pecador. Nós, a igreja, temos abominado o pecador. Gente, a gente olha para o pecador como se fosse como se fosse algo que não tivesse mais jeito. É isso que a gente está fazendo. A gente não está conseguindo distinguir, a gente não está conseguindo olhar com os olhos de Cristo para o pecador. Nós não estamos conseguindo, mas nós temos que conseguir. Nós não estamos conseguindo porque nós estamos vivendo uma igreja carnal. A igreja carnal, ela não consegue discernir as coisas de Deus. A igreja carnal, ela não consegue discernir, ela olha para o pecador e ela condena o pecador. A igreja carnal faz isso. A igreja espiritual não. A igreja espiritual olha para um assassino e consegue amar aquele assassino, mas abominar o pecado que ele está vivendo. A igreja espiritual, ele consegue olhar para um abusador de babies, de bebês, e amar aquele abusador de bebê e abominar o pecado dele. Amar o pecador não significa você ser conivente com o pecado. Amar o pecador não significa você passar a mão no pecado dele de forma alguma. Aquele que fez, ele vai colher. Aquele que plantou, ele vai colher. Aquele abusador de bebê que foi preso, ele vai pagar pelo crime que ele cometeu. Mas isso não quer dizer que ele vai ser condenado por Cristo, porque ele pode se arrepender daquilo. E quando nós oramos e quando nós ministramos sobre uma criatura dessa, e quando nós declaramos sobre uma criatura dessa, declaramos a mente de Cristo, declaramos o espírito de arrependimento sobre a vida de uma criatura dessa, ele pode passar o resto da vida na cadeia.
Mas o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra na vida dele, mas ele vai ser salvo, e nós, como igreja, nós estamos lutando a favor do reino de Deus e não do reino de Satanás, porque nós, a igreja, nós estamos condenando o pecador. Condenar o pecador significa lançar o pecador no inferno, gente. Vamos entender o que significa isso. Nós, como igreja de Cristo, nós temos que fazer a diferença, porque nós temos o amor de Deus em nós, o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Então nós temos que fazer a diferença. Não é querer ser melhor do que ninguém. Mais uma vez eu falo aqui, nós não somos melhores do que ninguém. Para Deus somos todos iguais. Deus nos ama da mesma forma. Mas nós temos que querer ser melhores para Deus, não para ninguém, provar para ninguém que nós somos melhores. Não somos. Continuamos sendo pessoas pecadores que merecem, que estão à disposição da graça de Deus sobre as nossas vidas. Continuamos pecando, mas não pecando porque nós queremos pecar, não pecando porque nós temos prazer no pecado, mas pecando porque nós somos carne. Enquanto carne estivermos aqui, vamos pecar. Mas quando a gente se arrepende verdadeiramente, o mesmo Deus que levantou Jesus dos mortos, esse perdoa os nossos pecados, vivifica o nosso espírito e lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E nós temos que caminhar com Cristo, caminhar buscando o espírito de arrependimento sobre nossas vidas, para que a gente possa estar caminhando, estar se arrependendo, para que Deus possa estar nos restaurando. Porque a palavra de Deus diz: arrependei-vos e eu vos restaurarei. Arrependei-vos e eu vos restaurarei, para que me sirvas. Um dia desse eu preguei sobre Ana na igreja, a pregação está lá na minha página. E falando sobre Ana, a gente conhece o verdadeiro arrependimento. Porque a palavra de Deus diz que ano após ano, Ana subia a Siló, ou seja, a um lugar de adoração, para adorar a Deus. Só que Ana estava com a amargurada, porque Ana vivia se queixando, reclamando, porque tudo atingia Ana, o diabo através de Penina atingia Ana. Ana ficava triste, Ana ficava com raiva de Elcana, Ana ficava triste com Deus, com certeza. Ana ficava tão triste, que ela ficava sem comer. Então não confiava em Deus. A Bíblia diz que ano após ano Ana fez isso. Ano após ano Ana subiu a Siló, Ana subiu ao local de adoração, mas ao invés de Ana simplesmente adorar, Ana se lamentava o tempo todo. Ana se lamentava. Só que naquele ano, Ana subiu e diz a palavra, olha que tremendo, diz a palavra que Ana, com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Você sabe o que significa isso? Com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Isso significa o verdadeiro arrependimento. Naquele ano, Ana teve o verdadeiro arrependimento. E a gente vai ver o porquê que Ana teve o verdadeiro arrependimento. Um verso antes, gente, a palavra de Deus diz assim, olha, depois que Ana... Olha, cadê aqui? Eu anotei aqui. Depois que Ana comeu e bebeu. Cadê? Ana se levantou. Presta atenção, olha o que diz o texto. Ana se levantou depois de beber e comer em Siló. Olha o detalhe, gente. Para que a palavra ia repetir em Siló, se a gente já sabia que Ana estava em Siló? Mas vamos ver o detalhe da revelação de Deus para mim e para a tua vida. Ana se levantou. Se levantou de onde? Se levantou da zona de conforto. Se levantou da zona de conforto, daquilo ali que tá tudo bem, tá no pecado, mas tá tudo bem, todo mundo tá fazendo, o que eu também não posso fazer? Ah, é assim mesmo, vou fazer o quê? Vou continuar desse jeito mesmo, eu vou para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Ana se levantou da zona de conforto, Ana se levantou da zona de conforto. Olha o que diz a palavra. Ana se levantou depois de beber e comer em Siló. Em Siló significa local de adoração, comer e beber significa alimento espiritual, amém? Porque no local de adoração
adoração, a gente se alimenta do alimento espiritual. No local de adoração, a gente alimenta o nosso homem espiritual e não o nosso homem carnal. No local de adoração, nós alimentamos o nosso homem espiritual. E Ana fez exatamente isso. No local de adoração, Ana se levantou e se alimentou o homem dela espiritual. Aí o que aconteceu? Quando ela alimentou o homem dela espiritual, quando ela foi alimentada com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com a obediência à palavra de Deus, a Bíblia diz que ela se levantou e tomou atitude. Tomou atitude de quê? Ela tomou atitude de arrependimento. Ela tomou atitude de arrependimento, porque a palavra de Deus diz, porque aí Ana, ela com amargura de alma, ela orou ao Senhor e ela chorou abundantemente. Ana teve o verdadeiro arrependimento. Foi através do verdadeiro arrependimento que rompeu a cadeia do inferno. Foi através do verdadeiro arrependimento que Deus ele transformou os caminhos de Ana. Foi através do verdadeiro arrependimento que Deus, olha, tá aqui, gente. Foi através do verdadeiro arrependimento que Deus foi adiante de Ana e endireitou os caminhos de Ana. Foi através do verdadeiro arrependimento que Deus quebrou as portas de bronze da vida da Ana. Foi através do verdadeiro arrependimento que Deus despedaçou os ferrolhos de ferro na vida de Ana. Foi através do verdadeiro arrependimento que Ana conquistou as promessas na vida dela, na vida da família dela, na vida tanto que ela, diz a palavra que ela se deitou com Elcana e Deus abençoou Ana com o filho, ou seja, a promessa de Deus. E Deus é Deus de abundância, porque ele deu mais 5 filhos para Ana e Elcana. Olha que tremendo. Deus é Deus de abundância. Deus não dá só aquilo que você pede, não. A palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que você pede ou pensa, através do poder dele que opera na tua vida. Mas você tem que permitir que o poder dele opere na tua vida. Você tem que permitir que o poder dele mude o teu caráter. Você tem que permitir se levantar da tua zona de conforto, comer, alimentar o teu homem espiritual e não o teu homem carnal. Para de fofoca, para de maledicência, para de ser contendeiro, para de fazer divisão dentro da igreja, para de estar falando mal do teu pastor, das ovelhas, dos teus amigos. Não quer perdoar, para de dizer, para de falar mal das pessoas que te machucaram, para de falar mal das pessoas, abre a tua boca e declara bênção sobre a vida das pessoas que te machucaram. Abre a tua boca e declara que você perdoa aquele que te machucou. Abre a tua boca e declara que você ama aquele que te odeia. Abre a tua boca e declara que você ora por aquele que intenta o mal contra você. Abre a tua boca e abençoa aquele que te amaldiçoa. Amém? Isso é viver a palavra, isso é caminhar com Cristo, isso é se levantar da nossa zona de conforto. Amém? Não vou pedir perdão para fulano não, porque quem errou foi ele, eu fiz tudo certinho. A gente sempre está certo, não é verdade? O ser humano, o homem carnal está sempre certo. O homem carnal não faz nada de errado. Todo mundo está errado, mas o homem carnal está sempre certo. O homem carnal, o homem espiritual não. O homem espiritual, ele entende que ele errou também. O homem espiritual, ele entende que ele não pode errar pelos erros dos outros, ou seja, pisou, eu dei porque alguém deu em mim primeiro, então eu tô livre. Não, tá não. Você não. O homem espiritual, ele não tem que errar em cima de erro de ninguém. Amém? Então, se você errou em cima do erro de alguém, vai até essa pessoa, faz acerto, pede perdão, dá um abraço nessa pessoa, diz a essa pessoa que você ama ele, que você ama ela, que você perdoa e vamos caminhar junto. Amém? Aquele caiu um irmão lá na tua igreja, caiu um lá que você não gosta dele, ao invés de você abrir a tua boca, você está falando mal dele, entrando no telefone falando, lançando o erro dele, o pecado dele pela internet. Sabe o que você faz? Ao invés de não pisa no pescoço do teu irmão, não. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por ele. Você tá lutando a favor de quem? Qual é o reino que você tá servindo? O reino de Satanás? O reino de Satanás a gente condena e ele manda para o inferno. A gente julga,
condena e manda para o inferno. Se a gente está trabalhando pelo reino de Deus, a gente tem que abrir a nossa boca e profetizar sobre a vida dele. Estende as tuas mãos e levanta a mão daquele que está caído. Caminha com ele. Vamos lá, meu irmão, vamos lá, minha irmã. Você pode sim, você caiu, você errou, não tem problema não. Vamos buscar o verdadeiro arrependimento sobre a tua vida. Se arrepende, sai dessa. Caminha com Cristo, porque Cristo tem mais para você do que isso daí. Isso daí é que você estender as tuas mãos e segurar nas mãos do que está caído. Sabe por quê? Não esquece disso não. Não esquece disso não. Um dia você pode estar ali na posição daquele irmão precisando das mãos daquele que está lá embaixo. Tá certo? Para poder você se levantar. Então, porque a Bíblia diz, cuidado com aquele que está de pé para que não caia. Amém? Todos nós estamos sujeitos à queda. Todos nós, seres humanos, estamos sujeitos à queda. É por isso que nós temos que fazer como Deus manda a gente fazer. Renuncia a tudo. Aquele que não renuncia a tudo. Aquele que renuncia a tudo que tem, a tudo que tem, a tudo que tem. Não é digno de me seguir. Faça como Jesus diz. Nega o teu próprio eu a cada dia. Pega a tua cruz e me segue. Amém? Negar o nosso eu, negar aquilo que nós acreditamos que é certo, porque que é verdade. E entendendo que a verdade está na palavra de Deus, não está naquilo que eu acho que é não. Amém? Então é com ele, é em cima dele, é baseado nele que a gente tem que caminhar. Amém? Então, vamos ser igreja diferente, porque essa é a igreja que Jesus vem buscar. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. Por isso que ele diz, será que o Filho do Homem encontrará fé na terra quando voltar? Jesus está dizendo exatamente isso. A palavra está falando exatamente isso. Será que Jesus Cristo vai encontrar alguém para levar? Será que Jesus vai encontrar alguém na igreja para poder arrebatar? É isso que a palavra está dizendo. É dessa fé que a palavra está falando. É essa fé que é firmada em Cristo. É essa fé que você prova que tem ela quando você obedece a palavra dele. É essa fé que você caminha com ele. É essa fé que você diz não ao mundo. É essa fé que você prova, você abre a sua boca, você diz e você prova através das suas atitudes que você não é mais escravo do pecado. Você é livre em Cristo Jesus. Jesus Cristo pagou um preço alto para te tornar livre do pecado. Amém? Nós podemos sim dizer não ao pecado. Satanás, ele é o tentador, mas nós continuamos tendo livre-arbítrio de escolha. Amém? Nós caímos por opção, nós caímos por livre escolha. Amém? Então dizer não a Satanás se sujeita a Deus, sujeita a Deus, nega as tentações do diabo e ele fugirá de vós. Amém? A gente jamais vai conseguir negar as tentações de Satanás se a gente não se sujeita primeiro a Deus. Amém? Se a gente não se sujeita primeiro à palavra de Deus, a gente jamais vai conseguir dizer não às tentativas e às investidas de Satanás. Se a gente não se sujeitar primeiro à palavra de Deus, à vontade de Deus. Amém? Então, vamos caminhar firme na presença de Deus, vamos caminhar firme como igreja, para que a gente possa mudar a nossa vida, para que a gente possa mudar a nossa história, para que Deus possa nos usar para mudar a história da nossa nação Brasil, não só da nossa nação Brasil, da nação América também, de qualquer outra nação, aonde Deus tocar os nossos corações, para que a gente possa abrir a nossa boca e profetizar sobre cada nação. Amém? A forma com que a gente pede é que faz a diferença. A forma com que a gente pede é que faz a diferença. Porque nós não sabemos o que é melhor para as pessoas. Nós não sabemos o que é melhor para a nossa nação. Nós não sabemos. Nós queremos mandar em Deus. Senhor, vai lá e faz. Senhor, vai lá e diz. Senhor, vai lá e bota. Senhor, vai lá e tira. A gente fica querendo mandar em Deus. Por isso que a gente não conquista. A palavra de Deus diz, se pede e não recebe, é porque pede mal. Pede para o teu próprio deleite. Pede para aquilo que você acha que é bom. É isso que eu quero. É isso que eu quero para a nação Brasil. Então é isso que vai ser. É isso que eu vou pedir para Deus. É isso que eu quero para o meu marido. Então é isso que eu vou pedir para Deus fazer para ele. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente não recebe. Amém? A Bíblia diz que Deus sabe o que cada um de nós precisa. Então você não precisa pedir nada a Deus, você só precisa ministrar. Ministra sobre a vida do teu marido, ministra sobre a vida da tua esposa, ministra sobre a vida dos teus filhos que estão na droga, estão no álcool, ministra sobre a vida do teu filho que resolveu ser homossexual, ministra sobre a vida do teu filho que saiu da igreja, ministra sobre a vida da tua filha que resolveu casar com outra mulher.
Ministra, 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 declara, profetiza, amém? Profetiza, traz à existência o que não existe como se já existisse. Declara que a mente dessa pessoa é de Cristo. Declara o espírito de arrependimento sobre ele, sobre ela. Declara que ele e ela são homens e mulheres cheio da presença de Deus, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, cheio do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus. Ministra sobre a vida deles, declara que você ama aquela pessoa, declara que você perdoa aquela pessoa que te fez mal, aquela pessoa que quando você lembra dela, quando você lembra dele, dá uma dorzinha no coração, você fica triste porque ela fez algo que você não merecia. Tá aqui dentro, o lixo tá aqui, não deixa ninguém escrever a tua história, não. Libera as pessoas, o perdoar é você liberar, amém? Libera. Nós como igreja, nós temos que aprender. Eu botei a frase que minha filha colocou, que minha filha botou e eu completei como tema do live de hoje, porque como nós estamos falando em amor, como nós estamos falando em igreja, como nós estamos falando o que Deus quer de nós, o que Deus quer, o que Deus espera de cada um de nós. Então, eu botei isso daqui, exatamente o tema: caridade sem amor ajuda. O que é caridade? É ser bonzinho. Caridade é fazer o bem para as pessoas. Mas fazer o bem para as pessoas sem amor simplesmente ajuda. Se você dá um prato de comida para alguém simplesmente para poder, porque você é bonzinho, se você dá uma roupa para alguém vestir porque tá nu só porque você é bonzinho, mostrar que você é bonzinho, só vai ajudar a pessoa. Mas a caridade com amor, ela transforma. É isso que a igreja de Cristo deve fazer. É dessa forma que a igreja de Cristo deve agir. A igreja de Cristo deve agir com fazer caridade, mas com amor. Porque a caridade com amor, ela transforma. Então eu coloquei embaixo, ame e transforme o mundo por onde você passar. Amém? Quando nós amamos, quando nós aprendemos a amar o pecador e abominar o pecado, quando nós aprendemos a separar o pecado do pecador, quando nós aprendemos verdadeiramente a fazer as coisas com o amor de Deus, vai haver transformação. Amém? Vai haver transformação. Então, tá aqui, a igreja tem que viver isso. A igreja tem que viver esse amor de Deus, esse amor de Cristo, através do Espírito Santo de Deus que foi enviado para nós. Através do Espírito Santo de Deus que foi enviado por Deus para nossas vidas. Amém? Esse é o verdadeiro amor de Deus em nós. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado sobre nós através do Espírito Santo de Deus que foi enviado. Olha que tremendo, gente. O amor de Deus foi derramado em nós através do Espírito Santo de Deus que foi enviado para nós. Amém? E nós temos que viver esse amor. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, e nós já estamos vivendo esses tempos, o amor de muitos se esfriará. A palavra de Deus não está falando do amor nosso, o amor carnal, o amor de cada um pessoal nosso, não. A palavra de Deus está falando do amor de Deus, literalmente. O amor de Deus está esfriando na igreja. O amor de Deus está se esfriando na igreja. Por isso que está havendo tanta obra da carne dentro da igreja. É por isso que existe tanta contenda. É por isso que existe tanta fofoca, tanta maledicência, tanta mentira, tanto adultério. É por isso que existe tanta pornografia, tanto divórcio. Por isso que existe tanta prostituição dentro da igreja. Né? E a gente vê aí casais adulterando dentro da igreja. Tá, eu soube de uma igreja que 8 casais o escândalo foram 8 casais que estavam adulterando dentro da igreja. Gente, isso é muito sério, isso é muito sério. Isso significa que o amor de Deus está esfriando em nós. O amor de Deus está esfriando dentro da igreja de Cristo. Você sabe por que o amor de Deus está esfriando? Porque nós estamos perdoando pouco. E Tiago diz que aquele que perdoa pouco, ama pouco.
Aquele que perdoa pouco, ama pouco. Então nós temos que perdoar mais para poder a gente provar esse amor de Deus. Porque na realidade o perdoar é você exercitar o amor de Deus em você. Quando você perdoa alguém que te machucou, alguém que te traiu, alguém que te abusou, alguém que te abandonou, alguém que intentou o mal contra você, alguém que matou um ente querido teu, quando você perdoa alguém, você libera essa pessoa no reino espiritual. Por quê? Porque você vai estar exercitando o amor de Deus na tua vida. Amém? Exercitar o amor de Deus na tua vida. É isso que nós temos que fazer. Vamos parar de estar arranjando pessoas lá na igreja. É isso mesmo, lá na minha igreja tem não sei quantos que fofoca pra caramba. Lá na minha igreja tem não sei quantos que adultera. Lá na minha igreja tem não sei quantos que faz isso. Na minha igreja tem não sei quantos. A gente não está aqui para estar julgando ninguém. Amém? Nós estamos aqui, nós estamos aprendendo a julgar a nós mesmos. Para de estar julgando as pessoas, porque enquanto você perde o teu tempo julgando as pessoas, você esquece de julgar a tua própria vida. Amém? E a Bíblia diz que quando nós julgamos as pessoas, nós estamos se condenando, nos condenando, porque nós estamos fazendo a mesma coisa. Tá? Porque quando a gente se apega muito ao pecado dos outros, pode saber que esse pecadinho existe dentro de você. Tá? Se você se incomoda muito com o pecado de alguém, pode ter certeza, olha para dentro de você. Não é para você julgar a vida de ninguém não, tá? Não estou aqui para ensinar você a julgar a vida de ninguém. Eu estou aqui para te ensinar a julgar a tua própria vida. Amém? Então, se você se incomoda muito com um pecadinho de algum irmãozinho, irmã tua ou alguém, pode ter certeza, olha para dentro de você. Existe esse pecado dentro de você, tá? Existe esse pecado dentro de você. Então, cuidado, que a palavra de Deus diz exatamente isso. Quando você julga alguém, você está condenando a você mesmo, porque você está vivendo a mesma coisa que aquela pessoa está vivendo. Então, você está se condenando a pessoa, você está se condenando. Amém? Então, vamos entender, gente, que a gente vai conseguir uma igreja melhor. Tá aqui, olha. Ame e transforme o mundo por onde você passar. Amém? Vamos parar de querer estar transformando o mundo, apontando e dizendo o que as pessoas devem fazer para ficarem melhores, para poder o mundo ser melhor. Vamos começar a transformar a nossa própria vida. Amém? Porque é através de uma vida transformada, que você vai transformar o mundo por onde você passar. Amém? E essa transformação vem através desse amor. Amém? Desse amor que nós estamos falando, que a caridade com amor transforma. Amor de Deus, não é o nosso amor, é o amor de Deus em nós. Então, a caridade, o ser bonzinho, com o amor de Deus, ele vai transformar a tua vida e ele vai transformar as vidas por onde você passar. Amém? Então ame e transforme o mundo por onde você passar. Porque você foi chamado para isso como igreja. Você foi chamado para isso como igreja. Jesus Cristo pagou um preço alto na cruz do Calvário para te resgatar, para te santificar, para poder te enviar, para que você possa fazer a transformação por onde você passar. É através da tua vida. E é você que vai fazer a decisão. É você que vai tomar a decisão. Foi Ana que tomou a decisão de se levantar da zona de conforto. Foi Ana que tomou a decisão de se levantar do pecado. Foi Ana que tomou a decisão de se levantar do pecado de lamentação, do pecado de julgamento, porque ela julgava Penina, porque Penina estava fazendo mal para ela. Então, Ana vivia na obra da carne. Ana vivia uma igreja carnal. Ana vivia julgando Penina, porque Penina estava intentando mal contra ela. Ana vivia julgando e falando mal, maledicente, era isso que Ana estava fazendo. Murmurando o tempo todo, era isso que Ana estava fazendo. Reclamando de tudo, era isso que Ana estava fazendo. Tá? E Ana resolveu alimentar o seu homem espiritual para se levantar e tomar a atitude. A primeira atitude que Ana ouviu, a primeira atitude que Ana tomou foi exatamente a atitude do arrependimento. A atitude do arrependimento. E a Bíblia diz que Ana
com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. É isso que eu e você temos que buscar. É isso que eu e você temos que buscar. O verdadeiro arrependimento. Porque é o verdadeiro arrependimento que vai transformar nossas vidas. É o verdadeiro arrependimento. Quando você começar a orar por você, quando você começar a buscar o espírito de arrependimento na tua vida, que Deus começar a te mostrar situações que você achava e cria que estava tudo resolvido. E Deus vai te trazer na memória para mostrar para você que não foi feito acerto nenhum, que pode ter havido ali o remorso, mas não o verdadeiro arrependimento. Então daí você vai buscar o verdadeiro arrependimento. Deus vai começar a trazer na tua mente, na tua memória. Deus vai começar a trazer sonhos, visões para você. Deus vai começar a revelar a você a vontade dele. Deus vai começar, por quê? Porque você vai começar a pedir. Você é quem está pedindo. Amém? Então Deus vai fazer. Amém? Então vamos nos levantar como Ana se levantou. Levantar da zona de conforto. Vamos começar a perdoar. Vamos começar a amar. Vamos começar a fazer acerto. Vamos começar a se arrepender, vamos começar a declarar sobre a vida da nossa nação, sobre a vida das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Vamos começar a profetizar na nossa nação, não importa. Ezequiel, quando olhou para aquele vale de ossos secos, Ezequiel não olhava e a vista dele não estava no vale de ossos secos, mas a visão de Ezequiel estava na promessa de Deus, que era restaurar aquela nação. Amém? Então a minha e a tua tem que estar na mesma forma. Nós não temos que andar por vista, mas nós temos que andar por fé, visão. O crente, ele anda por vista, mas o cristão, ele anda por visão. Amém? O cristão, ele tem a visão de Deus. Então o cristão, ele olha para o vale de osso seco. Nós oramos e começamos a profetizar na nossa nação, uma nação que supostamente vai estar entre um dos 5 países que mais tem suicídio, o grau de suicídio alto no Brasil, e principalmente entre crianças e adolescentes. A gente olhar para uma nação dessa, com isso a gente está vendo a disfunção das famílias, com isso a gente está vendo a disfunção da igreja, porque a gente está vendo que a igreja não está fazendo nada. É isso que a gente está vendo, exatamente isso. Então a gente começa a ver a disfunção que está a nossa nação, a disfunção que está o nosso país. Mas quando Deus virou para Ezequiel e disse: Ezequiel, olha para essa nação, Ezequiel, olha para essa nação, esse vale de osso seco, esse povo que está vivendo no pecado, esse povo que não tem arrependimento, esse povo que está longe de mim, esse povo que não quer nada comigo. Olha para aí, Ezequiel, olha como é que está essa nação. Você acredita, Ezequiel, que eu posso mudar a história dessa nação, Ezequiel? Ezequiel, em momento nenhum, Ezequiel olhou com a vista dele e respondeu algo para Deus, ao contrário. Ezequiel disse: Senhor, o Senhor é quem sabe. Se o Senhor dizer pode, eu acredito que o Senhor pode. Então Deus pode sim, e hoje Deus está dizendo para mim e para você, amém? Estende as tuas mãos sobre nossa nação, estende as tuas mãos sobre o nosso Brasil, estende as tuas mãos sobre as nossas crianças, sobre os nossos adolescentes, sobre os nossos jovens que estão sendo tão atacados pelo diabo, que é um grupo completamente vulnerável a Satanás. É o grupo de crianças, jovens e adolescentes, porque as famílias estão totalmente disfuncionais, porque as crianças estão cheias de conflitos, os jovens, os adolescentes estão cheios de conflito em todas as áreas da vida deles. Então, ministra, estende as tuas mãos e começa a profetizar sobre essas crianças. Começa a profetizar essas crianças com a mente de Cristo. Começa a profetizar esses jovens direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Começa a profetizar o espírito de arrependimento sobre cada um. Começa a profetizar o espírito de arrependimento sobre o nosso Bolsonaro, o nosso presidente. Começa a profetizar e declarar sobre a vida dos nossos governantes, todos
governante da nossa nação. Para de falar mal dos governantes da nossa nação. Para de lançar chacotinha em rede social falando mal de governante, porque isso é bíblico. A Bíblia nos proíbe de fazer isso, porque a palavra de Deus diz que é Ele que colocou cada governante. Então Ele não aceita de forma alguma, é pecado contra Deus quando nós abrimos a nossa boca para falar mal de governante. É um problema dele com Deus. Só profetiza, estende as tuas mãos sobre a vida dele e declara bênção sobre a vida dele, declara que é a mente de Cristo, declara que o arrependimento sobre a vida dele, declara que ele está direcionando a nação Brasil de acordo com a palavra de Deus, declara que ele é um homem cheio de temor de Deus, declara que são homens e mulheres do governante da nossa nação, cheios do conhecimento de Deus, que Deus abra o entendimento de cada um, que Deus derrama do conhecimento dele sobre cada um, declara, ministra, porque daí sim nós vamos escrever uma nova história para a nossa nação. Na realidade, a forma com que o brasileiro e os crentes, infelizmente, principalmente, falam mal da nossa nação, falam mal dos nossos governantes, falam mal dos pastores, falam mal das igrejas, falam mal dos irmãos, falam mal. Isso está ajudando, gente. Pelo amor de Deus, vamos entender que da mesma forma que a nossa boca, quando abre, profetiza vida, Deus gera vida. Quando a nossa boca se abre, profetiza morte, o diabo gera morte na vida das pessoas e na tua vida também. Vamos entender que é por isso que a nossa nação está de mal a pior. É por isso que a nossa igreja, a igreja de Cristo, está de mal a pior. Porque nós mesmos, crentes, estamos profetizando maldição sobre as nossas vidas. Somos nós mesmos, é o que eu costumo falar. E infelizmente é verdade. Não é o mundo que mata o crente, é o crente que mata o crente. É a igreja que está matando o crente. Tá? Então, quando acontece de um líder se suicidar, não é porque o mundo foi de encontro com aquele líder, não. Quando um líder se suicida, é porque a igreja foi de encontro com aquele líder. Então, nós temos que entender que nós estamos, infelizmente, nós estamos fazendo, como fala na carta em Apocalipse, nós estamos trabalhando para a sinagoga de Satanás. É isso que nós estamos fazendo. Porque quando a gente não trabalha para a igreja de Cristo, a gente está trabalhando para a sinagoga de Satanás. E quando a gente começa a abrir a nossa boca, e são maldições, são palavras de morte que saem daqui da nossa boca, o diabo pega essas palavras, lança primeiro sobre nossas vidas, por isso que a disfunção está total. E depois ele lança palavras de morte sobre a vida de pessoas de onde você lançou. Amém? Então vamos profetizar, vamos abrir a nossa boca e entender que a boca do crente foi feita para abençoar. Amém? Então vamos abrir a nossa boca e vamos abençoar. Vamos lançar bênçãos sobre as pessoas, sobre a igreja, sobre os irmãos, sobre as pessoas que não gostam da gente, sobre as pessoas que falam mal da gente, sobre as pessoas que... Porque é fácil até você falar, é fácil você até profetizar ou lançar uma palavra de bênção sobre a vida de alguma pessoa que você gosta dela. Difícil é você fazer sobre a vida de alguém que você não gosta, ou sobre a vida de alguém que te fez um mal, que você não consegue perdoar, não é verdade? Então muda a tua história em primeiro lugar, amém? Deixa eu dar um jeito aqui no telefone que deu. Ficou torto. Então muda a tua história em primeiro lugar. Amém? Tem gente aí no WhatsApp me pedindo ajuda ao invés de estar aqui no live, né, gente? Então, gente, vamos entender, amém, que nós podemos escrever uma nova história para a nossa vida, para a igreja, para a nossa família, para a nossa nação. Amém? Nós podemos mudar a nossa história. Nós podemos mudar a história da igreja de Cristo. Amém? Fazendo cada um a sua parte em primeiro lugar. Amém? Não vamos estar criticando. Mais uma vez eu falo. Nós não estamos aqui para aprender a julgar ninguém. Nós estamos aqui para aprender a julgar a nós mesmos. Amém? Então Deus não é Deus de recado, Ele é Deus que fala. Se você está ouvindo esse live, esse vídeo, é porque Deus está falando com você e não com aquela pessoa que não está aqui. Amém? Então entenda, se você acha que a pessoa, claro, óbvio, todo mundo, toda a igreja, todas as pessoas deveriam assistir esses vídeos, né? Se você acha, concorda comigo, então
divulga esse estudo, amém? Faça o estudo e divulgue o estudo, amém? Então, gente, olha, eu tô vendo que tem várias pessoas aí que estão entrando pela primeira vez. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o propósito, nosso propósito, tá? Não assista somente os lives, tá? Não assista só os vídeos que você achar por tema interessante para você. Não faça isso, não. Com certeza você vai receber de Deus, porque é a palavra de Deus. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus é presente nesse estudo. Mas as promessas de Deus, ou seja, a vontade dele para a tua vida, você vai receber verdadeiramente se você entrar no nosso propósito. Amém? O nosso propósito é a obediência, é o compromisso através da obediência a esse estudo, dentro desse estudo. Amém? Então, hoje nós estamos fazendo o nosso live de número 165. Então, nós temos 1 ano e 7 meses de estudo, com 165 lives, 165 vídeos que eu chamo de capítulos de um manual de como conquistar as promessas de Deus, buscando um novo estilo de vida. Então, nesse manual nós estamos aprendendo a conquistar as promessas através de um novo estilo de vida. Um manual é um livro. Um livro, você não escolhe o tema e você vai ver o capítulo que você quer ver. Não. Um livro você assiste desde o primeiro capítulo até o final, não é verdade? Então, assim nós temos que fazer com esse manual também. Amém? Começa do primeiro vídeo e vai. O nosso propósito é assistir pelo menos um vídeo por dia, tá? Pelo menos um vídeo por dia, em sequência desde o primeiro, tá bom? Desde o primeiro. Tem a página do YouTube também, que as meninas estão colocando aí. No meu canal do YouTube você vai encontrar todos os vídeos. Não estão todos em sequência, mas é muito fácil você achar, porque do lado de cada vídeo tem escrito primeiro live com a pastora Deise Salema, 10º live com a pastora Deise Salema, 21º live com a pastora Deise Salema. Então, do lado de cada vídeo você vai ver o número do vídeo, tá certo? Então é facílimo de você achar, principalmente no Brasil, por conta da conexão da internet. O YouTube é muito melhor, tá bom? Para você mexer com o YouTube. Ou então na nossa página Conquistando as Promessas de Deus, tá? No Facebook, que tá só os vídeos do estudo, todos em sequência. Se tiver faltando algum, é porque o próprio sistema, ele apagou. Então, tudo bem. Aquele que tá faltando, você passa para o seguinte, tá certo? Mas são pouquíssimos os que estão faltando, na realidade, são muito poucos. No YouTube eu não coloquei todos ainda, tá? No YouTube eu não coloquei todos ainda, mas eu vou dar esse final de semana eu vou ver se eu consigo dar uma adiantada e colocar mais vídeos lá, tá certo? Mas já tem muitos vídeos lá. Entrar e começar o nosso propósito, tá bom? E o nosso propósito é isso, é pelo menos um vídeo por dia em sequência, desde o primeiro, tá? E sentadinho assim, tá? Com um caderno, anotando o que Deus falar para você fazer, tá bom? De preferência, porque se você tá assistindo o vídeo e fazendo outras coisas, você não vai captar tudo o que Deus tem para você, de forma alguma, porque sua mente não vai estar exatamente ali onde tem que estar, tá bom? Então, faça isso e paralelo a isso, lê a Bíblia também com compromisso, que significa ler a Bíblia todos os dias em sequência, tá? Começa de Mateus, você que ainda não começou, comece de Mateus e todos os dias em sequência, tá bom? Acabou o Apocalipse, vem para Gênesis e fica virando até Jesus voltar, porque isso é um novo estilo de vida, tá bom? E dentro desse novo estilo de vida inclui a leitura da Bíblia com compromisso, tá bom? Então, não é só enquanto tá o estudo, não. Esse novo estilo de vida é forever. Enquanto a gente estiver em carne aqui, enquanto Jesus não voltar, tá bom? Então, enquanto ele não recolher a gente, tá bom? Então, a gente tem que buscar sempre, como diz Paulo, eu não estou dizendo a você que eu estou bem, não alcancei ainda não, tá? Mas olha, eu estou caminhando, eu estou fazendo acerto com as coisas que ficaram para trás e caminhando para frente em novidade de vida,
Amém? Ou seja, buscando as coisas de Deus. Buscando as coisas de Deus. A cada dia. A cada dia. Caminhando para frente, fazendo acerto com as coisas que ficaram para trás e partindo para diante. Amém? Não carrega nada contigo, não. Perdoa aí em nome de Jesus. Libera mesmo em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Exerce o amor de Deus em você através do perdoar. Amém? Ok, gente. Então, vamos encerrar. Vamos orar. Lembrando que amanhã é dia de culto, tá? Nós estamos aqui na 59 da Pennsylvania Avenue, em Newark. Se você está sem igreja ou se você quer visitar a gente, não tem culto amanhã, dá um pulinho lá. Nós temos amanhã o culto de oração, de 7 horas da noite, na 59 da Pennsylvania Avenue. Tá bom? Igreja Fé e Esperança com Cristo na liderança. Você que tem abençoado financeiramente o ministério, que nós temos, nos domingos nós temos o ministério com o pessoal de rua, né? Nós abrimos, a partir desse domingo agora vamos começar a ter culto mesmo, que conversamos com o brother Corvis, um americano que já tá com a gente um tempinho já, são uns 2, 3 anos mais ou menos que ele ficou fora, mas ele está voltando. Então ele vai estar pregando para o pessoal no dia de domingo. E então vamos começar a ter culto mesmo com as pessoas. E então você que tem abençoado, você que tem feito a sua oferta, continua fazendo, tá bom? Você que não fez ainda, você que até prometeu fazer e não fez ainda, você não está prometendo para a pastora Deise, não, você está prometendo para Jesus, amém? Faça a tua oferta, tá bom? Deposita, as meninas estão botando aí a conta lá do Brasil e aqui na América também, qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato comigo, as meninas estão colocando também o meu número meu WhatsApp, tá bom? Manda uma mensagem de voz para mim e eu entro em contato com você, tá bom? Meu WhatsApp é só para mensagens, tá, gente? Não é para ligação. Mas faça a sua oferta, tá? Deposite a sua oferta, porque você vai estar depositando, vai estar plantando num terreno fértil, que é a obra de Deus, amém? E com certeza Deus vai superabundar na tua vida, não só no teu celeiro, mas em todas as áreas da tua vida, tá bom? Então veja como é que você pode fazer a sua oferta. Se você quer fazer voluntário também, nos domingos estamos lá a partir das 10 horas da manhã. Entre em contato comigo se você quer tirar algumas dúvidas, tá bom? E vamos estar juntos fazendo a obra de Deus, tá bom? Faça a sua oferta, deposite a sua oferta e seja abençoado por Deus, tá bom? Porque à medida que você vai abençoando e que pessoas necessitadas vão sendo abençoadas com a tua oferta, com certeza, não tenha dúvida do que eu estou falando, porque é bíblico isso, Deus abençoará a tua vida e os teus, tá bom? Ok, gente, vamos orar. Se você tem alguma enfermidade, coloca a mão na enfermidade. Se você precisa de uma libertação, coloca a mão no teu coração. Se precisa de alguma libertação, algum transtorno na mente, coloca a mão na tua cabeça e vamos orar, amém? Pai Santo, na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida, eu coloco a tua palavra, Deus, eu coloco o teu povo, Senhor amado, que me ouve nesse momento, Pai. Te dou graças, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença. Te dou graças, Deus amado, por cada pessoa que me ouve nesse momento. Te dou graças pelas tuas promessas em nossas vidas, meu Pai. Te dou graças, Deus amado, pelos teus feitos já que o Senhor efetuou nas nossas vidas, Pai. Te dou graças, Pai. Derrama do teu espírito de arrependimento sobre cada um de nós, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, estende as tuas mãos, Pai, sobre o enfermo, estende as tuas mãos, Deus amado, sobre a vida da dona Josefa, estende as tuas mãos, Deus amado, sobre o enfermo na mente, o que tem transtorno na mente, meu Pai, estende as tuas mãos, Pai amado, sobre aquele que precisa de portas abertas, Pai, sobre as famílias, Senhor, sobre os filhos, sobre as crianças, os adolescentes, os jovens, Pai, estende as tuas mãos, Pai amado, de misericórdia, de graça, de favor, de bondade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito imundo de aborto espontâneo,
no ventre desta varoa que me ouve nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito de pânico, de medo, de bipolar, todo sono maligno. Quando as pessoas começam a assistir os vídeos e ler a Bíblia, começam a dormir, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito imundo de depressão, de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, de insônia, de angústia. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Pai amado, de frieza espiritual, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito imundo de autismo, síndrome de Down, deficiência de atenção, deficiência de aprendizado. Repreendo todo espírito de esquizofrenia, de Alzheimer, de demência, todo espírito imundo de tontura, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo mal de Parkinson, esclerose múltipla, repreendo toda miastenia graves, em nome de Jesus Cristo. Senhor, estende as tuas mãos sobre o Arthur, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, cura, Deus, liberta, Senhor, restaura, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito de droga, de álcool, de cigarro na vida dessa pessoa que me ouve nesse momento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de pornografia, de adultério. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de jogo, de mentira, de engano, de prostituição. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de violência, de suicídio, de opressão maligna. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo conflito sexual na mente das crianças, dos jovens, dos adolescentes, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, vai queimando, Deus, em nome de Jesus, Senhor, vai queimando, Pai. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, eu ainda te peço, Pai, fecha portas que não são tuas na vida dessas pessoas que me ouvem, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abre portas tuas, Senhor, porta de trabalho, porta de casamento, de gravidez, Senhor amado, de casa própria, de lugar para morar, de carro, Senhor. Abre porta necessária para o teu povo, Deus, em nome de Jesus Cristo, para abrir o ministério, para abrir a igreja, Senhor, que o Senhor tem chamado na vida dessa pessoa, desse ministro, desse pastor, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos a causa na justiça do teu povo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, libera, Deus, libera a causa na justiça, Pai, justiça criminal, justiça da imigração, justiça de família, civil, não importa qual a justiça, Senhor, o Senhor pode, trabalhista, o Senhor pode todas as coisas, libera essa causa na justiça, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, eu ainda te peço pela vida sentimental do teu povo, eu rompo com toda maldição na vida sentimental dessa varoa que me ouve, desse varão que me ouve, em nome de Jesus Cristo, Pai. Libera, Senhor amado, o varão para essa varoa, libera a varoa para esse varão, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, une, Pai, Deus amado, abre portas, Senhor, Deus amado, opera a tua vontade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço pelos casamentos, pelas famílias, pelos filhos, Deus. Eu te rogo, Senhor, porque a disfunção está grande, Pai. Deus amado, o diabo, ele tem se levantado nas famílias, ele tem se levantado nos casamentos, destruído os casamentos, Senhor. Tem aprisionado os filhos, meu Deus. Tem misericórdia, estende as tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda obra do inferno contra os casamentos, contra as famílias, toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, voodoo, olho grande, inveja, oração contrária, palavra de maldição, maldição herdada, adquirida sobre essas famílias, sobre esses casamentos, sobre os filhos. Eu rompo agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama o teu espírito de arrependimento, Deus amado, sobre os filhos, sobre os pais, sobre as mães, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Restaura os casamentos, Pai. Restaura os relacionamentos, Senhor. Derrama o teu espírito de arrependimento, Senhor amado, sobre os filhos, Pai, sobre os filhos que estão na droga, os filhos que estão com conflito sexual, meu Pai, os filhos que estão, Deus amado, que estão com qualquer tipo de conflito, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Toma em tuas mãos, Senhor, renova, restaura, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, Pai amado, eu repreendo todo espírito de violência doméstica na vida dessa família, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, eu te peço ainda, Deus amado, pela saúde física do teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Pai amado, vai tocando o sangue dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus.
Vai tocando, Deus amado, vai tirando toda HIV, Pai, toda AIDS, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tirando toda diabetes, Pai, do sangue, vai tirando todo colesterol alto, meu Pai, todo triglicerídeo alto, toda pressão alta, Senhor, vai tocando, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Senhor, vai tocando no estômago dessa pessoa, Pai, vai tocando na pele, vai tirando toda enfermidade na pele dessa pessoa, Deus, nos ossos, Pai amado, vai tocando nos ossos do teu povo, Pai, dessa pessoa, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, vai tirando toda enfermidade nos ossos dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, na bexiga, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai tocando na bexiga dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus, Deus, vai tocando, Senhor, vai tirando todo câncer, Senhor, câncer no reto, câncer na próstata, Deus, câncer, Deus amado, no ovário, no útero, Pai, nos seios, Senhor, em nome de Jesus Cristo, câncer generalizado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, vai tocando, Pai, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu repreendo todo câncer, todo mal, em nome de Jesus, todo problema nos pulmões dessa pessoa, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo problema no fígado, nos rins, na vesícula, toda pedra, toda infecção, inflamação, eu rejeito agora e repreendo em nome de Jesus Cristo. Problema na coluna, em nome de Jesus, vai tocando, Senhor, vai tocando, Pai, vai tocando, vai tirando todo desvio na coluna dessa pessoa, meu Pai, vai tirando todo problema nos ossos da coluna dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, todo problema no intestino grosso, intestino delgado, eu repreendo todo câncer em nome de Jesus Cristo, todo problema no coração dessa pessoa, essa pessoa que está precisando de um transplante, Deus amado, toca, Deus restaura, transplanta, Senhor, vai tocando o coração da Rosa, Pai, que não sejam as mãos dela, mas que seja a tua mão sobre ela, sobre essa pessoa que precisa de um transplante de coração, Senhor, vai desentupindo todas as artérias, Pai, vai trazendo ao tamanho normal o coração dessa pessoa que está inchado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, todo problema, vai tirando todo pólipo, todo mioma no pâncreas, no útero, nos ovários, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai tocando, Senhor, o cérebro, Deus do Larison, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai tirando, Pai amado, todo mal, Deus, toda enfermidade, Senhor, vai tocando, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, Deus amado, eu repreendo todo espírito de cegueira e de surdez nos olhos e nos ouvidos dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que me ouve nesse momento, vai tocando as juntas dessa pessoa, Pai, vai tocando, Senhor amado, vai tirando toda infecção, toda inflamação, toda dor nas juntas dessa pessoa, Deus, em nome de Jesus Cristo, que não seja a mão dela, mas que seja a tua mão, vai tocando, Deus, vai limpando toda infecção nas juntas, Pai, vai tocando no joelho dessa pessoa, meu Pai, vai tirando toda a água, Deus, em nome de Jesus, vai tocando, Deus, vai tocando, vai tirando toda infecção, Senhor amado, no joelho, Senhor, dessa pessoa, vai tocando, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai tocando na pele dessa pessoa, vai tirando toda enfermidade na pele dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Pai, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus, vai tocando, Deus, vai tocando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, vai tocando, vai tirando toda enfermidade, Pai, em nome de Jesus, na garganta, Deus, vai tirando todo caroço, toda infecção, toda inflamação, vai tocando, Deus, vai tocando no sobrinho, Deus amado, da Denise, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai tocando, Senhor, vai tocando, tirando toda enfermidade, vai tirando todo o mal, Senhor, sobre a vida desse jovem, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a paralisia no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a asma no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, em nome de Jesus, toda infecção, enfermidade nos pés e nas mãos, vai tirando, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda alergia no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus, Deus amado, vai tocando, Senhor, no nervo ciático, vai tirando toda infecção no nervo ciático dessa pessoa, Pai, vai queimando, Deus, vai queimando em nome de Jesus Cristo, problema nas varizes, Deus, vai tocando, Senhor, vai tirando, Deus, infecção urinária, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, eu ordeno agora que toda hemorragia cessa agora, toda hemorragia no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, toda hérnia, Senhor, vai arrancando agora, Pai, hemorródia, Deus, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora todo espírito de epilepsia, todo espírito que está convulsionando o corpo dessa criança, o corpo desse adolescente, o corpo desse jovem, o corpo desse adulto, eu ordeno agora, vai saindo, todo espírito de convulsão, de epilepsia no corpo dessa pessoa, dessa criança, em nome de Jesus Cristo, visita essa criança que está no hospital, Pai, tendo convulsões, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, vai tocando, Senhor, vai tirando, Deus, eu repreendo toda a convulsão, todo espírito que está convulsionando o corpo dessa pessoa, dessa criança, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, visita, Senhor,
a Rayali, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu não sei o que ela precisa, mas o Senhor sabe, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu repreendo todo o terror noturno na vida dessa pessoa, dessa criança, desse adulto, em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda dor na cabeça, toda opressão maligna na cabeça dessa pessoa, eu ordeno agora, sai agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, ainda te peço pelos aniversariantes do dia, meu Pai, em nome de Jesus, estende as tuas mãos e derrama bênçãos do céu, Senhor, sobre os aniversariantes de hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, a bênção da salvação, a bênção da tua presença, a bênção da tua abundância, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, enche essa pessoa com teu amor, a tua paz, a tua alegria, enche os aniversariantes, Senhor amado, com o teu conhecimento, com o teu discernimento, com a tua sabedoria, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, é que eu oro, Deus, e te peço e te agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor ouviu as minhas orações, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém? Vamos receber a bênção apostólica, que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, com os nossos familiares, com as famílias da Igreja do Senhor Jesus Cristo, com os pastores, com as famílias dos pastores, com nossos governantes no Brasil, aqui na América, em Portugal, em todos os países latinos, em todos os países, e nós, como todo o povo de Deus espalhado pela terra, e nós como igreja perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo, que cremos que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e que tudo que nós ligarmos aqui na terra, o Senhor concordará no céu, nós dizemos juntos, numa só voz, isso que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer, ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Não esqueça que amanhã, sexta-feira, nós temos culto, sábado também nós temos culto, de 7h30 na 59 da 59 da Pennsylvania Avenue, em Newark. E domingo nós temos o trabalho com o pessoal de rua, amém? A partir de 10h30. A partir de 10h30 nós estaremos lá, tá bom? Então, seja o nosso convidado, tá bom? E, mais uma vez, eu te peço, faça a tua oferta, tá bom? Oferte com um coração generoso, com alegria, no Fé e Esperança, porque são muitos os necessitados. Se você tem sido abençoado por Deus, através da pastora Daisy, abençoa o Ministério Fé e Esperança, para que a gente possa abençoar outros também, tá bom? Gente, olha, um beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro neste dia. Amém? Deus abençoe, Pai.